Queridos amigos e amigas do nosso canal no YouTube do NEP Honor Abreu, sejam muito bem-vindos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro Emmanuel, nós estaremos observando o título Necessidade do Esforço Próprio. É muito interessante observarmos qual é o objetivo deste livro. E eu acredito que Emmanuel, ali acompanhando todo o trabalho de Chico Xavier, muitas e muitas vezes ouviu questionamentos daqueles que visitavam a Chico com perguntas a partir do momento que eles tomavam conhecimento da doutrina espírita. Por que eu estou aqui? Por que é preciso evoluir aqui no plano material? Por que eu não posso fazer esta evolução no plano espiritual? E muitas vezes a pergunta de por que os espíritos permitem que nós façamos tantas coisas erradas? E o nosso estudo de hoje vai justamente trazer a resposta de Emmanuel para essa questão tão importante para todos nós. Às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinete? Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acerbos desgostos. Daqui, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, que nada sabem encontrar além das puerilidades da vida. É muito interessante esta pergunta, porque quando nós iniciamos o nosso aprendizado, a nossa visita às casas espíritas, logo que somos convidados a lermos o Livro dos Espíritos, cujo primeiro capítulo é sobre Deus, nós vemos lá quais são as características de Deus, não é? E nós vemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e os outros diversos caracteres, não é? Então, nós vemos que Deus é onipotente, que Deus pode tudo, que Deus tem o domínio total sobre a sua criação e pode modificar os destinos dessa criação ao seu bel prazer. Também que Deus é onisciente, que Deus entende e sabe tudo o que acontece em todos os locais da sua criação infinita. Deste modo, dizemos que Deus está olhando e está observando tudo o que se passa aqui no planeta Terra. E se Ele tem poder para mudar os rumos, por que Ele não impede que essa insanidade dos nossos próprios espíritos nos levem à guerra, a essas matanças, essa crueldade, a tudo isso? Afinal, Deus pode tudo. Por que não impedir este sofrimento tão grande que grande parte da humanidade de tempos em tempos passa? Mas nós temos que procurar entender a mente de Deus. É quase impossível, mas nós podemos partir de nós mesmos para tentarmos compreender, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que nós somos pais muito zelosos e que nós temos o nosso primeiro filho ou nossa primeira filha. E que por sermos muito zelosos, nós vamos criar uma bolha de proteção para essa criança tão inocente, tão indefesa, para que ela possa sobreviver. E assim, nós vamos impedir todo o contato dessa criança com o mundo. Nós vamos isolá-la, nós vamos protegê-la totalmente. Quais são as consequências? O que vai acontecer com essa criança? Simplesmente, no momento em que
o pai ou a mãe ou ambos não estejam mais em condições de proteger, de manter essa criança longe de tudo, ela não vai sobreviver, porque ela não foi preparada para enfrentar o que a vida oferece. E Deus, que é muito mais inteligente, que sabe muito mais de tudo do que nós, iria cometer este erro tão grande? É claro que não. Então, Deus, apesar de poder tudo, de saber tudo, de saber que o rumo que nós estamos tomando é um rumo errado, que vai nos prejudicar, abre mão destes poderes em nosso benefício, para que possamos nos fortalecer em conhecimento e entendimento, para que possamos crescer como os indivíduos e para que possamos, através de gerações, nós mesmos, morrendo e nascendo de novo, gradualmente irmos ampliando este nosso conhecimento, aprendendo com as coisas necessárias e ruins que nos acontecem, para que da próxima vez tenhamos condições muito melhores, através do próprio aprendizado, para superarmos estes obstáculos. Assim é o amor de Deus por todos nós. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. Mas, Marcos, ao enfrentarmos essas dificuldades, ao passarmos por essas situações, não há perigo de morrermos? Claro! Mas o que é a morte? A doutrina dos Espíritos nos explica que Deus, sabendo, porque Ele sabe tudo, sabendo que através dessas experiências nós poderíamos desencarnar, Ele nos deu um grande presente. Nos tornou imortais. Assim, a morte nada mais é do que uma nova fase. A morte não é o fim, mas também a morte não é a transformação total. Não é morrendo que nós nos transformamos de simples ignorantes em sabedores e complexos. Isto demanda tempo. Isto leva toda uma fase de aprendizados sucessivos. É como diz o texto, uma nova modalidade de existência, onde voltamos ao plano espiritual, que é o verdadeiro plano de nossas vidas, e lá refletimos sobre as experiências pelas quais passamos, as modificações que são necessárias fazermos da próxima vez que voltarmos à matéria, os cuidados que serão necessários. E assim, num processo contínuo, num processo sempre ascensional, porque a doutrina nos explica que não há retrocesso. Nós vamos gradualmente adquirindo, através do esforço próprio, a aprendermos o caminho correto. E como o texto nos diz, sem milagres. Porque milagre é a violação das leis divinas, e elas são perfeitas e invioláveis, e sem saltos. Gradativamente, através do nosso próprio aprendizado, através das nossas reencarnações, sucessivamente, vamos crescendo em conhecimento, vamos aprendendo com os erros, vamos, de frágeis que somos, nos tornando cada vez mais fortes, cada vez mais aptos a seguir adiante, a vencer a nós mesmos e a nos tornarmos, de acordo com a vontade de Deus, espíritos perfeitos, plenos de sabedoria e de conhecimento. E Emmanuel finaliza: é necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento.
Neste final de semana que passou, eu tive um privilégio de visitar uma cidade aqui próxima de onde eu vivo, em Patos de Minas, se chama São Gotardo, para um evento espírita, que já há 32 anos acontece. E lá eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra de Simão Pedro. Está no YouTube, se vocês quiserem assistir. Né? E Simão Pedro passou, entre vários assuntos, pelo que eu estou passando aqui para vocês hoje. Né? Sobre a questão da onipotência e da onisciência de Deus, e ele também falou do livre-arbítrio. Né? E é muito interessante que, como eu disse aqui, refraseando o que Simão Pedro nos trouxe na palestra, Deus tudo pode, tudo sabe, mas Ele abre mão disso para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E à medida em que Ele nos faz isso, é através do nosso livre-arbítrio. Então Deus abdica dos seus poderes em nosso benefício, para que tenhamos a liberdade de escolha qual caminho seguir. A liberdade de tomar decisões sobre os rumos que daremos à nossa existência. E isso vale tanto no plano espiritual quanto no plano material. Só que o livre-arbítrio, ele é limitado. O nosso livre-arbítrio não é amplo e restrito. Porque se o nosso livre-arbítrio nos prejudicar em demasia, existem leis em que vão nos limitar. Porque, acima de tudo, acima do nosso livre-arbítrio, existe a lei suprema de que todos nós estamos fadados a sermos perfeitos. E para chegarmos a essa perfeição é preciso gradualmente irmos evoluindo encarnação a encarnação. Então, se em uma encarnação eu me recuso totalmente a evoluir, o meu livre-arbítrio pode ser interrompido para não me prejudicar. E eu posso retornar ao plano espiritual antecipadamente para refletir sobre o caminho que eu estava tomando e retornar, através da imortalidade, em nova existência, para trabalhar no meu próprio adiantamento, no meu crescimento. Somos obrigados a seguir adiante. Somos obrigados a evoluir. Podemos estacionar o tempo que quisermos, isso é o livre-arbítrio. Porém, não podemos impedir eternamente esta evolução. Aí, o nosso livre-arbítrio é interrompido, para que eu possa, através de experiências dolorosas, compreender que essa força vai me impelir, vai me conduzir ao progresso, vai me conduzir rumo à perfeição. Este, mais uma vez, é o profundo amor de Deus por todos nós, pela nossa evolução. Então, meus amigos, fica aqui o convite que Emmanuel nos faz. É necessário o nosso esforço próprio, diário, constante, eterno, para que possamos atingir esta meta estabelecida por Deus para cada um de nós. E há um recurso muito eficiente para nos auxiliar todas as vezes que estivermos aí em dúvida, que estivermos aí relutantes. Mas isso nós veremos na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.